Efésios 4:17. Nós vamos ler até o versículo 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor, nos abençoa e fala, meu Deus, ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nesse capítulo 4, ele fala sobre o teor do ministério, ou dos ministérios dentro da igreja, e que todos eles existem visando o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo, o crescimento da igreja, as suas juntas e ligaduras, o corpo como um organismo vivo, a igreja, nós, seres que fazemos parte dela. Paulo diz a respeito disso. E ele entra no versículo 17, falando que nós não devemos mais andar da maneira como o ímpio, aquele que não tem Jesus, anda. Aquele que não anda no Senhor e que não o conhece, diz Paulo, os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, elocubram coisas na cabeça para a sua própria glória, são obscurecidos, tem uma névoa no seu entendimento, eles não conseguem enxergar, eles estão alheios à vida de Deus. Trocando em miúdos, eles não estão nem aí para aquilo que Deus quer da vida deles, por causa da ignorância que vivem e pela dureza do coração, que se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução com toda a avidez, com toda a vontade, de coração, entraram de cabeça nisso, para cometerem toda sorte de impureza. A coisa está ruim no mundo, diz Paulo. Mas ele diz assim, mas não foi assim, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Se é que realmente aprenderam. Não é isso que Deus deseja de vocês. E Paulo diz que nós devemos nos despojar do velho homem. O velho homem que se corrompe nos seus desejos, concupiscências, da ilusão, ilícitos, enganosos. E a corrupção é a perda de valores. Difícil explicar para quem é brasileiro o que significa corrupção, mas não vou gastar muito tempo aqui no culto para explicar isso. Mas é a pessoa que vai se vendendo por troca de benefícios, ele abre mão de valores. Ele começa nos seus princípios a se degenerar, a se desintegrar. A vida de uma pessoa que tem Jesus não pode fazer negociações por preço algum. Não há concessões no seu comportamento, no seu caráter, naquilo que ele decidiu fazer e viver de acordo com a palavra. A sua condição é inegociável. Eu optei por Jesus Cristo. Aliás, aquela conversa, não posso fazer isso porque a minha religião não permite. Isso não existe. Sua religião não permite? O que é isso? Você se entregou a Deus de coração, de mente aberta. Você escolheu obedecê-lo. Eu não ficaria num lugar que a pessoa dissesse, você pode, você não pode. Eu só fico num lugar onde a Bíblia diz o que é e o que não é para se viver. E aliás, eu não faço não apenas porque está escrito, mas eu não faço porque o que está escrito está dentro de mim. Aliás, eu te convido a ouvir a pregação de hoje de manhã. Eu falei sobre o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós e o que Ele produz em nós. Porque é bem isso. Nós escolhemos abrir o nosso coração para que Cristo entre.
E nós precisamos dar espaço para que isso aconteça. E para que Ele apareça e flua através de nós e seja visível, porque nós somos testemunhas no meio de uma geração corrompida e destruída. E o Senhor quer ser visto em nós. Estava até dizendo que muita gente fica preocupada com as aparições, se Jesus apareceu aqui, se Jesus apareceu ali, se Ele é visível e palpável, porque havia tanto poder que Jesus apareceu lá no meio. Só que Ele consegue aparecer no meio e não consegue aparecer nas pessoas. Que graça ter tanto poder nesta sala, que Jesus aparece fisicamente lá em cima, aqui embaixo, aqui do lado, se Ele não aparece dentro de mim. Se Ele não aparece nas minhas atitudes, Ele não aparece nas minhas palavras, não aparece no meu trabalho, não aparece na minha casa, porque eu sou o marido, como pai, como filho, como profissional, como ministro. Deus não quer fazer aparições, Ele quer ser visto no nosso respirar, no nosso jeito de viver. É isso que Deus deseja. Só que é muito melhor eu desejar uma coisa externa, que aconteça como um fenômeno, do que desejar em mim, porque em mim dói muito. Porque Deus faz o vaso e nós somos vasos de barro, e quando tem defeito Ele quebra e faz de novo. Modelar de novo a massa mole é fácil, quando o vaso está pronto e quebra, dói. E Deus deseja que eu e você nos despojemos do nosso velho homem. Quando Deus viu a assolação do povo no Egito, diz a Bíblia lá no livro de Êxodo, e Ele disse para Moisés: eu vi o sofrimento que o meu povo está tendo. Como que os egípcios impuseram cargas pesadas demais sobre eles de trabalho. E eu vou te usar e você vai tirar aquele povo de lá. E assim Deus levantou Moisés e Moisés tirou o povo do Egito. Nós achamos que talvez esta mesma coisa aconteça nos dias de hoje. Verdade. Deus continua livrando e abençoando o seu povo. Porém, há um detalhe importante aqui. Deus precisa me livrar de mim mesmo também. Deus precisa me livrar das minhas próprias características. Porque nós hoje passamos por muitos Egitos que não são culpa dos egípcios, mas são culpas das nossas próprias escolhas e da nossa própria vida.